Olá, bem-vindo a todos a mais uma assistência espiritual aos animais. E antes da gente estar dando início ao nosso bate-papo de hoje, eu vou estar pedindo para quem se sentir à vontade nesse momento, dar uma pausa no vídeo e pegar um copo de água, um para nós e outro para os nossos animaizinhos, para essa água ser fluidificada ao final do nosso bate-papo de hoje. E assim, vamos procurando um lugar mais tranquilo. Quem sentir à vontade, fecha os olhos. Vai sentindo a tua respiração. Conforme vai sentindo a respiração, vai se desligando de todas as tensões do dia a dia. Mais uma vez, vamos respirando. E assim, mais relaxados, vamos nesse momento conversando com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor individual, esses companheiros de jornada, esses amigos que estão sempre conosco. E é junto desses companheiros que nesse momento nós somos envolvidos por um amor muito forte, o amor da nossa doce Mãe Maria. Ela que nos envolve, nos pega em seu colo e nos leva até Jesus, a quem agradecemos por todos os seus ensinamentos. E é através de Jesus que chegamos a Deus, nosso Pai, agradecidos pela vida, pela possibilidade de sempre recomeçar. E é a Ti, Pai, que oferecemos a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre nossos sentimentos. A revolta nos afasta do Pai. Vamos pensar um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre a revolta, que sentimentos nos envolve quando nós ficamos bravos, quando nós ficamos irritados ou revoltados com alguma coisa, com alguma situação, com situações do cotidiano. A revolta, ela está muitas vezes envolta por um sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração, geralmente ele vem por causa do quê? Muitas vezes porque nós queremos que as coisas aconteçam de uma determinada forma. E quando isso não acontece, nós ficamos bravos, nós praguejamos, a gente fica num estado constante de reclamação. E vamos pensar, geralmente, quando a gente reclama de tudo, sempre essa reclamação, ela está voltada do externo. Nós não paramos para refletir o que tem a ver conosco. Muitas vezes, nessa frustração, nessa reclamação em abundância, a gente sempre reclama do outro. Sempre é o outro que está errado. Sempre é o outro que está fazendo diferente. Só que a gente se esquece que nessa da gente reclamar do outro, nós também somos o outro da vida de alguém. E nesse estágio de reclamar, nós começamos a entrar, não é numa sintonia, mas nós começamos a só ver o mundo de uma forma preto e branco. Né?
sem cor, sempre olhando aonde existe o defeito e nunca olhando aonde tem a qualidade. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente está movido por um sentimento de frustração, de egoísmo, né? Por uma dificuldade grande de ver também o outro lado. Por que eu falo também ver o outro lado? Porque nessa da frustração, nessa da reclamação, a gente coloca uma expectativa lá em cima. Uma expectativa com relação a nós mesmos, uma expectativa com relação ao mundo. Só que nessa expectativa, lembra que eu falei da frustração? Nessa expectativa, a gente sempre acha, a gente idealiza que tem que acontecer as coisas naquele momento exato e daquela forma exata. Toda vez que isso não acontece, vem o quê? Vamos exagerando nas reclamações, e não paramos para olhar o tempo, não paramos para olhar que envolve às vezes outras pessoas, né? Que envolve muitas vezes uma reflexão com relação a nós mesmos, com aquilo que nós fizemos. Nós não paramos para pensar nessas coisas. Nós só somos movidos pela frustração, pelo amargor, né? E nessa amargura, nós vamos ficando, uma frase que nós vamos ficando ensimismados, nós vamos ficando voltados para nós mesmos, como se fosse uma bolha. E nessa bolha, a gente não consegue ver. Nós não conseguimos ver e nós vamos deixando de lado a paciência, a tolerância, o perdão. Por que eu falo a paciência? Porque muitas vezes a gente nessa frustração, nessa revolta que vai dando, nessas reclamações, a gente quer que a coisa aconteça no tempo exato e da forma exata. Às vezes a gente não tem paciência nem com a gente mesmo. E aí a gente fala assim, não, porque isso não aconteceu dessa forma, se não aconteceu dessa forma, eu já não quero mais. Quando é com o outro, a gente fica impaciente, porque a gente imagina que o outro tenha que fazer aquilo da forma que nós desenhamos, da forma que nós esperamos e da forma que nós imaginamos. Sem perceber que aquele outro é uma pessoa em evolução como nós e que é uma pessoa diferente e pensa diferente de nós. Só que a gente esquece disso e a tolerância vai lá embaixo. A tolerância indo lá para baixo, o que vai para baixo também? A paciência. Por quê? Já que não é do meu jeito, crianças, né, espirituais como somos, ainda vai ser, já que isso não é do meu jeito, eu não quero de forma nenhuma, eu não quero de jeito nenhum. Ou melhor, se não é do meu jeito, é porque está errado, porque o meu jeito é o único certo. E nós esquecemos que nós vivemos em um mundo com outras pessoas, que, assim como nós estamos em evolução, e mais ainda, né, que foi colocado por Jesus, que somos todos irmãos. Só que nós esquecemos disso. E a outra questão assim, que vem, aonde existe a tolerância, a paciência, a calma, né? O olhar da autorreflexão. O que eu falo da autorreflexão? Nós estamos tanto naquele amargor de reclamar, que a gente fala assim, o que isso está querendo dizer? O que eu preciso aprender com isso? Ou o que eu preciso recalcular? O que eu preciso refazer? Não,
Mas nós estamos tão ensimesmados, tão reclamando, que nós não conseguimos ver. Ora porque nos achamos perfeitos, ora porque, para olhar tudo isso, para quê? Se o mundo é sempre esse amargor, esta reclamação. E com isso, tudo, não tem como. Se nós não mudarmos a nossa frequência, a nossa forma de olhar, isso nos afasta sim do Pai. Por quê? Deus nos prega essa questão de que somos todos irmãos, que estamos todos ali em evolução. Jesus fala da questão da calma, da paciência com nós mesmos, com o meu próximo, da tolerância. A tolerância é o sinal muitas vezes da boa convivência. É que nós temos muitas vezes a ideia de que tolerar, essa frase tolerar é aquela coisa assim, eu sei que eu estou certo, eu estou suportando. Nós confundimos tolerar com suportar, e tolerar não é suportar. Tolerar é entender que existe uma outra pessoa que pensa diferente de mim. Tolerar é entender que existem outros pontos de vista. E quando eu tolero, eu me abro para novas perspectivas. Olha como é diferente. Olha como vem essa coisa. E principalmente, quando eu abro a tudo isso, eu percebo que muitas vezes eu estou agindo como uma criança birrenta. E se aquilo não for da minha forma, eu fico frustrada, eu vou reclamar e com certeza eu vou reclamar inclusive de Deus, porque eu acho que assim, ele tem que fazer aquilo do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Aí a gente faz assim, ai, Deus me abandonou, ai, porque as coisas só acontecem comigo. Sabe por quê? Porque a gente fica com um hiperfoco só naquilo que é negativo. A gente não percebe as coisas boas que acontecem. Até porque quando elas acontecem, sabe o que nós fazemos? Muitas vezes a gente vai reclamar até do bom. Então assim, hoje o dia que eu tô gravando isso, tá frio. Aí se a pessoa gosta de frio, você vai falar assim, ai que bom, né? Tá frio, então hoje é frio. A pessoa quando ela tá ensimesmada, frustrada, reclamando de tudo, intolerante, ela fala assim, nossa, mas também precisava vir esse frio assim. Aí amanhã faz calor, diz assim, melhorou o tempo, que bom. A pessoa que tá ensimesmada, que tá só nessa de reclamar, ela vai falar que assim, nossa, mas precisa mudar o tempo todo assim? Nossa, não tem corpo que aguenta. Ou seja, nós não percebemos as maravilhas que tem na vida. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, a revolta, ela nos afasta do Pai, vamos refletir. Como que eu estou agindo diante das coisas que acontecem na minha vida? Dificuldades existem. Eu sempre costumo falar, nós só chegamos aonde chegamos, a espécie humana só evoluiu até aqui porque foram aparecendo as dificuldades, que são oportunidades, que são desafios. E se eu olhar o desafio como oportunidade, eu vou entender que eu vou acertar, que eu vou errar, que tem um tempo de esperar, que tem um tempo de acontecer, que tem tentativas, acertos, tentativas e falhas. Eu vou aceitar a evolução. Enquanto que se eu só ficar reclamando e entender isso como uma dificuldade, eu vou me tornar o quê? Uma pessoa intolerante, uma pessoa reclamando, e vou reclamar inclusive da vida. O que eu falo com isso não quer dizer que nós não vamos sentir tristeza, que não tem dias que a gente não vai dar uma caída. Não tem problema. Você vai sentir essa emoção, mas é a questão assim, eu senti,
Mas depois assim, o que isso está trazendo para mim? E vamos continuar caminhando. Vamos ser, antes de mais nada, amorosos. Amorosos com o próximo e amorosos conosco. Assim como os animaizinhos. Né? Eu falo que às vezes a gente começou a evoluir, e às vezes a gente esquece de olhar, às vezes, o simples. O que eu falo dos animaizinhos? Às vezes você vê que o gatinho, o cãozinho, ele fica bravo, né? Às vezes ele perde um pouquinho a paciência com outro da espécie dele, ele fica ali. Só que vocês repararam como que eles ficam depois de 10 minutos, 20 minutos? Já repararam como é que eles ficam? Eles sentiram aquela emoção, só que eles estão abertos, eles olham para tudo. Depois aquilo passou. E quando passou, eles continuam ali, recebendo o agrado, entendendo que ali é uma vida, né? Que ali são oportunidades. Eles não vão deixar de receber um carinho porque você deu bronca há um dia atrás, porque você falou 2 dias atrás, né? Eles não vão deixar de brincar com você porque, né, você mudou o potinho da comida, ou porque você levou ele no veterinário e ele teve que tomar uma injeção. Você já imaginou que deve ser a revolta deles quando fica com essa questão da injeção? Porque eles não entendem que é bem para eles. Nós sabemos disso. Fazendo uma analogia, será que muitas vezes a gente não se revolta com o pai, enquanto que nós não temos o conhecimento do todo, e é Deus que tem esse conhecimento do todo, entender que tudo é um propósito, e é nesse propósito de vida e de crescimento que nós temos, né, que olhar, e é esse olhar com amor, né, deixar, né, ao invés de reclamar, olhar também as coisas boas que acontecem e as oportunidades diante da dificuldade. Bom, era isso que eu tinha a passar para vocês. Agradeço. Vamos nesse momento fechando nossos olhos, vamos pedindo para toda a espiritualidade fluidificar a nossa água, colocando nela tudo necessário para nós, para os nossos animaizinhos, para o bem-estar físico e espiritual, tanto nosso quanto deles. E assim vamos encerrando as reflexões de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como em todos os céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada.